Fala, meus criativos, beleza? Eu sou a Luísa Guilherme. Acredito que quem está chegando aqui agora me conheça. Se não me conhece, eu estou na área de gestão de produtos e projetos de tecnologia há 10 anos, vai fazer esse ano. Já passei e já atendi muitos clientes, atendi Embraer, já atendi Siemens, Outback, quem disse Berenice, Itaú. E agora estou atuando aí como PMO, né? Mais focado na gestão de portfólio, atendendo 12 squads diferentes, né? Aplicando melhorias de processos. E é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Bora tomar um mate, conversar um pouquinho? Esse primeiro episódio eu quero começar do início, né? Do início do nosso processo, onde não importa se a gente está falando de produto, de projetos, se a gente está falando de um serviço, todo o nosso processo ele começa por uma contratação de alguma coisa. Seja de uma squad para entregar um produto, seja de um projeto que vai ser entregue lá no final, seja de um serviço que vai ser executado. Então, a gente sempre vai estar falando de contratação de algo. E aí, nessa contratação, eu quero conversar com vocês sobre 4 pontos em específico. O primeiro ponto, que é o mais relevante de tudo, ele fala sobre o escopo. O que é o escopo de um produto, de um projeto de serviço? Como é que a gente descreve esse escopo? Como é que a gente detalha esse escopo da melhor forma possível? Então, o escopo, ele tem que estar muito claro qual é o objetivo dessa nossa entrega, do que a gente vai executar. E aí, esse escopo, ele tem que ser bem detalhado e também tem que nos dar uma direção clara do que a gente está entregando. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pensar em um aplicativo de comida, a gente precisa dizer exatamente o que esse aplicativo vai fazer para a gente saber o que a gente vai executar ao longo do processo. Essa definição, normalmente, ela vai ser junto com o cliente, né? Junto com quem a gente está executando. Se é um produto de uma empresa, junto com os stakeholders. Quem são os stakeholders? Que palavra horrorosa é essa? São todos os envolvidos no processo. Pessoas, né, que têm esse envolvimento, que pode opinar sobre o que a gente está fazendo. Então, os escopos, né, o que a gente vai fazer é o objetivo do nosso trabalho. Então, eu vou construir uma aplicação, essa aplicação ela vai ser feita com tecnologias X e ela vai poder ver uma home, nessa home a gente vai poder ver os restaurantes, pesquisar para restaurantes. Quando a gente entrar no restaurante, a gente vai poder ver o cardápio desse restaurante. E quando a gente selecionar os produtos, a gente vai colocar na sacola para poder realizar a compra desses produtos. Beleza, entendi o que a gente vai fazer. E aí, a partir disso, a gente vai começar outro ponto, outra etapa desse nosso contrato. O que é essa etapa? São as premissas. Eu vivo falando disso. Quem me acompanha deve saber que eu sou a chata das premissas. O que são as premissas, Tia Lu? A premissa é o que a gente vai executar e o que a gente não vai executar. Principalmente o que a gente não vai executar, tá? Falando por o que eu já senti na pele de dor, tá? Muito importante que a gente coloque sempre o que a gente não vai executar no processo. Então, eu vou fazer um aplicativo, ele vai ter todas essas características que eu falei anteriormente, mas ele não vai ter, por exemplo, cupom. Nesse primeiro momento ainda não consigo adicionar cupom nesse meu processo. Beleza, entendi. Eu vou ter todas essas características, mas ainda não vou ter essa. A gente também pode colocar, tipo, vai vir na próxima fase, ou essas coisas vão ser executadas mais para frente. E a gente também tem que entender que tem as suas peculiaridades
cada uma das coisas. Então, um produto normalmente vai ser construído ao longo do processo. Não tem tudo escrito em pedra do que a gente vai entregar lá no final, né, daquele contrato. Um projeto, normalmente a gente tem início, meio e fim, né? O projeto ele tem que ter o fim. Então, a gente tem que detalhar muito bem o que tem dentro daquele tempo que a gente vai fazer. E é aquilo que a gente vai entregar. Não vai ser construído ao longo do processo. Percebi que o meu cliente precisa de tal coisa. Ou vai ter que ter um aditivo nesse contrato, ou a gente vai mudar, vai adicionar mais pessoas trabalhando, ou vai dar mais prazo de entrega. Não é bem assim. A gente tem um escopo bem fechadinho quando a gente está falando de projetos. Mas quando a gente está falando de produtos, as coisas podem ir aumentando, né? Mudando ao longo do processo, desde que seja muito bem documentado e muito bem definido com os stakeholders. Já serviço, normalmente está muito bem detalhado o que vai ser executado. Mas a gente sabe, né? Vamos pegar um exemplo clássico, né? Construção de alguma coisa, obra. As coisas acontecem e normalmente não são coisas boas que acontecem ao longo do processo. E aí a gente precisa entender o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai executar, se a gente vai mudar, o que a gente vai fazer. E aí, normalmente, isso muda muito o escopo e muda muito financeiramente, né? E já puxando para o papo de financeiramente, eu quero trazer o terceiro ponto, que é o orçamento. O orçamento, ele é uma das coisas extremamente importantes para se ter em um contrato desde o início, né? Desde a definição do que a gente vai fazer. Seja ele um orçamento fixo, algum valor que a gente vai pagar por aquilo que vai ser entregue. Então, eu construí um projeto e eu tinha 3 meses para fazer esse projeto. Então, esse orçamento, ele é fechado. Vou lá te pagar no final 3 meses, ou vou te pagar 50% no meio, 50% no final. Então, isso vai ser definido também. Um produto, como normalmente funciona? Normalmente é um pagamento mensal por aquela squad, por aquela equipe que está trabalhando. Então, vou pagar lá, sei lá, 500 mil reais para minha squad de 12 pessoas trabalharem no mês. Sabe? É mais ou menos assim que funciona o pagamento de um produto. Serviço depende bastante, mas normalmente é 50-50. 50% na entrada para as pessoas comprar material, para as pessoas organizarem as coisas, né? Ou para começar a construção de algo. E aí, o mais 50% na entrega final. Beleza? Então falamos de escopo, de premissas, de orçamento. E falando de orçamento, também já falamos um pouco de deadlines, né? De entregáveis, de datas, porque varia aí, né? Do que a gente quer. Eu não posso vir aqui falar sobre data e dizer que sempre vai ser tanto. Não, vai depender do que tu tá entregando, do que tu tá executando, né? A data, ela é muito variável. E para finalizar esse vídeo, eu vou trazer o que resolve e trabalha em todas essas coisas, né? Porque não adianta a gente ter escopo, não adianta a gente ter premissas bem estabelecidas, não adianta a gente ter dinheiro, né? Orçamento, se a gente não tem pessoas. Pessoas é a parte mais importante de toda e qualquer entrega que a gente vai fazer, independente de qual for. Sigo tomando meu mate aqui com vocês. E falando de pessoas, a gente precisa definir qual é a nossa equipe. Quem é que vai trabalhar? E aí, tia Lu, a equipe eu preciso dizer que vai ser o fulaninho que vai fazer? Não, tu não precisa dizer nomes, tu não precisa, nesse momento de contratação, falar que vai fazer, embora às vezes fique implícito. Se alguém tá fechando uma consultoria comigo, vai saber que você eu que vou fazer a consultoria, né? Mas às vezes, quando tu tá contratando uma equipe, tu não vai saber quem é que vai ser o desenvolvedor, por exemplo. Tu vai saber que vai ser feito por aquela empresa tem a equipe com os papéis e as responsabilidades de cada uma das pessoas. O que isso quer dizer? Trazendo para o meu mundinho de tecnologia. O mundinho de tecnologia, a gente normalmente tem POs ou PMs, que são Product Managers, Product Owners, que são as pessoas gerentes responsáveis por gerenciar aquela entrega.
A gente também tem ali os staffs ou tech managers, né, que são os tech leads, que são a liderança técnica que vai estar naquele time, que vai estar ajudando as pessoas daquele time tecnicamente. O que mais que a gente tem? Desenvolvedores. Desenvolvedores vão depender o nível, vai depender o tipo, tem front-end, tem back-end, tem full stack que faz as duas coisas, né? E esses desenvolvedores, eles podem estar no nível júnior, no nível pleno, no nível sênior. Então, essa contratação tem todos esses detalhamentos, tá? Que são os papéis das pessoas. A gente sabe qual é a position dela, qual é o nível que ela tá. Então, a gente pode ter QA ou testers, né? Que são as pessoas que vão validar aquela entrega, ver se ela tá de acordo com o que a gente precisa. A gente também pode ter product designers, UI, UX, que são os designers, né? As pessoas que são responsáveis por pensar a melhor estratégia, a melhor entrega, né? Qual é a melhor forma de a gente fazer aquilo e desenvolver telas, desenvolver formas visuais de trazer aquele produto ou projeto, né? Então, essa equipe que a gente precisa colocar no nosso contrato. Essas pessoas, elas são responsáveis pela entrega. Então, nesse meu projeto, eu vou ter um front e um back, os dois precisam ser seniors. Vou ter um PM, um tech lead, uma QA e uma designer. Essas são as pessoas que vão trabalhar aqui na minha frente para entregar. E vai ser um produto, e esse produto eu vou criar esse aplicativo de food, né, de comida que a gente estava falando, e a gente vai criar ao longo do processo. Meu contrato vai ser feito mensalmente ali o pagamento, e esse contrato ele tem valor por um ano, podendo ser renovado daqui para frente. Então, acho que eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de algumas frentes relacionadas a contrato e que a gente tem que estabelecer muito bem para dar o start no que a gente vai desenvolver. Na sequência, nos próximos episódios, eu vou trazer para vocês as outras etapas, né? Como é que a gente planeja esse desenvolvimento, como é que a gente organiza as coisas para começar e como a gente alinha, como a gente mantém ali o alinhamento, o controle do dia a dia, como é que a gente está vendo se a coisa está acontecendo, como a gente documenta. Então tem muita coisa aí para a gente falar, mas é isso. Para um começo, falamos de contrato. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo aqui e da dica da Lu. Beijo, beijo.